Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Vamos ler juntos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amados, eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre a temática aí que Paulo discorre com os Gálatas, né? Que é sobre a inconstância. Paulo está exortando os Gálatas a respeito da inconstância do seu coração. Esse povo já tinha ouvido a palavra de Deus, já tinha recebido o evangelho de Cristo, essa palavra viva que transforma, mas estava de repente, rapidamente deixando que seu coração os conduzisse aí para ouvir, para se deter em outras doutrinas. E eu creio que essa palavra ela é muito pertinente nos dias de hoje, porque hoje, mesmo no meio cristão, nós vemos de repente despontar muitos gurus, né? E muitas pessoas de repente não só têm despontado como gurus, mas têm alimentado isso no coração de outras pessoas. A ideia de que você precisa ouvir pessoas e não ouvir a Deus, porque se essas pessoas são de Deus, elas vão falar o que vem de Deus. Mas, amados, essa exortação de Paulo é para nós, é para que nós pensemos como está o nosso coração. Será que nós temos realmente buscado a Deus? Será que nós temos estado e caminhado com Deus por quem Ele é, pela sua palavra? Ou é pelo aquilo que alguém tem nos dito e que de repente agrada o meu coração e me faz ter fé e me faz acreditar porque está em coerência com aquilo que o meu coração deseja? Então Paulo está exortando os Gálatas a respeito dessa oscilação, dessa mudança em que em determinado momento eles estão crentes, eles estão com fé, estão buscando e servindo a Deus, estão crendo no evangelho que receberam e no minuto seguinte eles estão se detendo em outras doutrinas, eles estão se detendo num outro evangelho, né? Como Paulo diz aí, que é um evangelho que tenta perverter na verdade a palavra de Deus, que tenta contrariar os princípios que já foram estabelecidos, né, pela palavra do Senhor, aquilo que Deus coloca a partir do sacrifício de Cristo Jesus, a salvação pela graça, e muitos desses princípios básicos, né, muitos desses pilares da nossa fé estavam sendo pervertidos por outras doutrinas, por uma série de ensinamentos, por uma série de falsos mestres. E isso que Paulo coloca aí para os Gálatas, né, essa exortação de Paulo para os Gálatas, ela é muito pertinente para nós, porque hoje nós temos visto cada dia mais as pessoas se convencendo por pessoas e não pela palavra de Deus. Amados, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, nós precisamos voltar o nosso coração para a palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e poderosa para alcançar o nosso coração e para gerar a vida de Deus, para gerar a transformação que nós precisamos. Então, lembre disso, porque isso é fundamental. Isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Não deixe que seu coração eleja gurus, eleja pessoas que de repente definem aquilo que você faz, que de repente inclinam suas decisões, quando de repente você ouve mais pessoas e ignora aquilo que Deus está te dizendo. E como é que é possível nós sairmos desse movimento de inconstância? Nós precisamos nos aproximar de Deus. O que Paulo fala aí nesse texto? Ele fala que ainda que um anjo, né, ou nós que temos aqui pregado o evangelho, ainda que nós digamos algo, é importante que você use como crivo a palavra de Deus. Então ele exorta os Gálatas a esse respeito, usando algo que ao nosso ver parece até improvável, né? A ideia de que um anjo viria para dizer algo que contraria a palavra de Deus. Mas Paulo está usando essa expressão para mostrar que a palavra de Deus ela é soberana sobre tudo e sobre todos. Nada se sobrepõe à palavra de Deus. Então, por mais que alguém
possa ser importante na sua vida, se essa pessoa tem falado coisas para você que contrariam a palavra de Deus, você não pode considerar isso como algo vindo da parte de Deus, porque a palavra de Deus, ela não se contradiz, porque o nosso Deus, ele é um Deus íntegro, ele é um Deus plenamente coerente dentro dos seus princípios. Muito embora nós muitas vezes não compreendamos, porque a dinâmica como Deus funciona, como Ele organiza as coisas, muitas vezes é diferente da maneira como nós esperamos. Mas Deus é sempre coerente com seus princípios. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Então, se você tem meditado na palavra, e a palavra de Deus, ela tem te ensinado algo, ela tem ministrado o teu coração, mas de repente você tem se deixado levar por outras coisas, porque de repente isso te agrada mais, isso está mais coerente com aquilo que teu coração deseja, tenha cuidado a esse respeito. Fique com a palavra de Deus. Se você tem dúvida, fique sempre com a palavra de Deus, porque ela sim é íntegra, ela é pura, ela é santa, ela é perfeita, ela é a orientação do próprio Deus para mim e para você. Então, na dúvida, siga a orientação da palavra e guarde seu coração, porque muitos nessa inconstância têm se perdido dos caminhos do Senhor. Muitos têm se permitido ir por outras doutrinas, seguir um outro evangelho que em nada tem a ver com os princípios da palavra de Deus. Então mantenha seu coração firme com Deus. E como é possível fazer isso? É lendo a palavra, é orando, é alimentando o seu coração da palavra de Deus. Porque como eu falava sobre os gurus, muitos cristãos têm se alimentado simplesmente do que ouvem, mas não têm a sua própria experiência pessoal. E amados, eu não estou dizendo e nem condenando quem ouve mensagens bíblicas. De maneira alguma, você pode e deve continuar ouvindo. Mas a questão é que você precisa ler a palavra. Você precisa meditar na palavra, você precisa estudar a palavra, para que quando você ouvir alguém falar sobre a palavra de Deus, você saiba, se o que essa pessoa está falando é coerente com a palavra de Deus ou não. Porque se você não ler, se nós não estudarmos a palavra de Deus, nós não vamos ter esse entendimento, esse discernimento. E é por isso que muitos têm sido enganados, porque tem simplesmente se deixado conduzir pelas situações, pelo que tem ouvido, mas não tem usado a palavra como esse crivo fundamental, essa peneira, esse filtro que define aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, aquilo que é coerente com a palavra e aquilo que não é coerente. Então lembre disso, você precisa buscar a Deus, eu e você precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos estudar e meditar a palavra de Deus, a fim de que a palavra de Deus esteja impressa no nosso coração. E uma vez impressa no nosso coração, ela vai ser a nossa referência para tudo aquilo que nós ouvirmos por aí, na televisão, na internet, na igreja ou em qualquer lugar. E a palavra de Deus, ela é apta para discernir todas as coisas, é isso que ela mesma nos ensina. Então, nós precisamos fazer esse movimento, a fim de que o nosso coração, ele possa se encher desse discernimento que vem de Deus, dessa sabedoria, desse entendimento da palavra, dos princípios de Deus, e aí nós possamos, de fato, fixar o nosso coração em Deus e arrancar de vez essa inconstância que muitas vezes nos leva de um vento de doutrina a outro e nos faz de fato nos perdermos daquilo que realmente é essencial, que é a verdade do evangelho, que são as verdades que são descritas na palavra de Deus. Então, amados, nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor, nós precisamos manter o nosso coração em Deus. Então, se existe algo que nós precisamos fazer urgentemente, é ler a palavra, aprender, meditar, buscar essa sabedoria de Deus, para que a palavra do Senhor, ela possa nos ajudar a discernir todas as coisas. E aí o nosso coração se torna um coração constante, um coração que, apesar de todas as coisas, vai desejar permanecer no Senhor, porque tem conhecido e experimentado a verdade, a integridade desse Deus Todo-Poderoso através da sua palavra. Então lembre disso, se seu coração tem sido inconstante, se esse tem sido um desafio para você, se volte para Deus, vamos nos voltar para o Senhor, vamos nos voltar para a sua palavra, aprender, meditar, nos edificar através da palavra, e certamente ela vai nos ajudar a discernir todas as coisas e nos fazer não nos perdermos em nenhum momento por qualquer outro vento de doutrina, mas nos fazer permanecer na palavra que temos recebido do próprio Deus. Amados, a minha oração é que você permaneça no Senhor, que eu e você tenhamos corações constantes em Deus até que Ele venha. Deus os abençoe e dê uma semana cheia de graça e de sabedoria de Deus. Até mais!